Presidente do Corinthians nega rescisão com Memphis Depay de contrato e fala sobre a polêmica do contrato dele do Corinthians. Nós vamos nesse vídeo aqui falar sobre isso através aí do site da Bandeirantes e vamos esclarecer também para alguns torcedores corintianos e até que não são torcedores corintianos que vieram num outro vídeo meu desse canal criticando, falando que aquela matéria do contrato do Memphis Depay era fake news, né, da nossa parte aqui. Então nós vamos esclarecer que em nenhum momento foi falado fake news ali. Vou esclarecer no decorrer desse vídeo. E eu gostaria que você ficasse então até o final deste vídeo para você ter o esclarecimento aí sobre essa treta aí de Memphis Depay e contrato de Memphis Depay. O que é a verdade e o que é fake news aí nessa história. Bora para a vinheta e na sequência nós vamos falar sobre essa matéria dizendo aí o que realmente está acontecendo aí com Memphis Depay e o Corinthians. Bora para a vinheta. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Sejam bem-vindos ao nosso canal, um canal voltado para notícias, curiosidades do time do Corinthians. Sempre a gente está falando aqui sobre notícias que está saindo na mídia. Nenhuma matéria que a gente traz aqui no nosso canal não está pautado no que a mídia está falando. Então no Corinthians, muitas das vezes, galera, eu quero que você aí corintiano entenda o que eu vou falar para você agora. Muitas vezes as notícias do Corinthians nem sempre são 100% verdadeiras, né? E muitas vezes as pessoas usam uma notícia do Corinthians para poder se beneficiar, para poder ter mais audiência, né? E isso é em todos os portais. Infelizmente, ultimamente as notícias do Corinthians sempre são ruins e às vezes a gente nem quer, né, cara? Às vezes a gente nem quer trazer certas notícias, mas é o que está acontecendo no dia a dia do time do Corinthians. Aqui no site da Bandeirantes, né? Você aí que tem a sua internet, você vai ver no site da Bandeirantes essa matéria aqui publicada. Presidente do Corinthians nega a rescisão com Memphis, mas diz que precisa cortar na carne, né? Então aqui todo mundo aí, você corintiano que assistiu a coletiva do presidente, o presidente interino do Corinthians, você viu aí o que ele falou a respeito do contrato do Memphis Depay. Stabile afirmou aí que as dívidas com atacantes estão sendo pagas dentro do cronograma, né, entre as partes. Então foi feito um acordo entre Memphis Depay e Corinthians, o Corinthians aí devendo uma bala aí pro Memphis Depay devido a esse contrato todo errado que o Augusto Melo fez, né, cara? Fica aqui o nosso repúdio ao contrato que o Augusto Melo fez com o Memphis Depay, né, cara? Um contrato horroroso aí com uns benefícios assim fora do normal, né, cara? Não sei se tinha alguma intenção por trás disso, não tô aqui também para ser juiz ou advogado promotor aí do Augusto Melo, ele que resolva a pendência dele na justiça, né, cara? Mas aqui o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, fez nessa segunda-feira, no dia 28, um balanço dos seus primeiros 60 dias de gestão em frente ao clube. E durante essa entrevista coletiva, ele negou que haja qualquer movimento para renegociar o contrato com Memphis Depay. Ele está negando que existe aí um movimento para renegociar esse contrato com Memphis Depay. Reforço internacional que, segundo ele, mantém vínculo regular com o clube, apesar do custo ser considerado elevado. Então o Osmar aí tem esse pensamento de que esse contrato está muito elevado mesmo com o Memphis Depay, e ele nega que foi feita uma negociação com o Memphis Depay. Naquele vídeo que nesse canal está na capa desse canal, né, ele está falando sobre o contrato do Memphis Depay que foi quebrado e foi feito seria feito um novo contrato. Em nenhum momento naquele vídeo, se você prestar atenção nesse vídeo, aí a galera não presta atenção, né, cara? A galera não presta atenção. Em nenhum momento foi feita uma afirmação sobre aquilo, mas sim que havia um desejo do Memphis Depay, e isso saiu em todos os portais. Se você voltar algumas semanas atrás, você vai ver que em vários portais estavam falando sobre isso, que Memphis Depay gostaria sim de renovar o seu contrato com o Corinthians. Dito isso, cara, aqui o presidente fala que não, né? Aqui ele diz aqui, ó, o Corinthians não estuda
não tratou desse assunto até o momento. Se vazaram algumas informações, elas não são verdadeiras. Tudo que foi conversado com o atleta é que o contrato será mantido, ele cumprirá a parte dele e o Corinthians vai cumprir a sua, ponto, disse Stabile. Então aqui o presidente está falando assim, ó, não tem nada disso aí que está sendo falado, né? Então vocês estão pregando fake news, né, cara? Em nenhum momento foi feita uma afirmação. Então se você prestar atenção naquele vídeo lá, em nenhum momento foi feita nenhuma afirmação daquilo que estava sendo dito. Porque você sabe que muitas vezes, cara, o que acontece? Sai uma notícia e as pessoas às vezes elas distorcem muito a notícia, né? Não presta atenção e distorce. O atacante holandês aqui havia notificado o clube cobrando cerca de 6 milhões de valores atrasados. Segundo o dirigente, o montante está sendo pago dentro do cronograma acordado nas partes. Quitamos salário, direito de imagem e premiação foi parcelada em 3 vezes. A primeira já foi paga, estamos em dia e vamos cumprir o restante, afirmou. E diante dessa entrevista do nosso querido presidente interino do Corinthians, o Memphis Depay foi em suas redes sociais, né, e colocou, cara, simplesmente essa postagem aqui. A gente sabe que a acusação do Augusto Melo chamava o Augusto Melo de Pinóquio. E aqui o Memphis Depay, tá aqui ó, a postagem Memphis Depay, né? Está um desenho de um Pinóquio, né? Tá aqui o Pinóquio, desenho de um Pinóquio. E agora todo mundo tá com essa pulga atrás da orelha aí, galera. Todo mundo tá com essa dúvida, né? Que eu acho também que é tudo movimento de rede social. Isso faz parte isso, tá? Nós estamos no mundo, né, da rede social. O que o Memphis Depay quis ali, qual foi a indireta do Memphis Depay com essa imagem aqui do Pinóquio, né, cara? Qual que é aí, o que o Memphis Depay tá querendo dizer? E o engraçado é que isso tudo aconteceu no mesmo dia que o presidente aqui, Osmar Stebes, falou sobre a quitação aí das pendências com o Memphis. E agora? Será que não foi essa a indireta do Memphis também? Então tem gente que está com essa dúvida, tem gente que tem essa dúvida. Apesar de ter registrado, aqui vamos continuar a notícia aqui, registrado receita superior a 1 bilhão no último ano, o Corinthians enfrenta dificuldades para equilibrar o fluxo de caixa, todo mundo já sabe, com uma dívida de 2,5 bilhões. Sabe, revelou, por exemplo, um atraso de aproximadamente 3 milhões referentes à premiação do brasileiro, além de valores pendentes do futebol feminino que também estão sendo pagos de uma maneira parcelada. Então aqui, mais uma vez, cara, o presidente falando aqui que está renegociando dívidas e que está pagando, né, os direitos do Memphis Depay aí no time do Corinthians. Agora, essa notícia que o Corinthians quitou tudo com o Memphis Depay pode ser também um tiro no alto, né, cara? A gente nunca tem certeza de nada no Corinthians. Infelizmente, o Corinthians, que era para estar se falando somente do futebol do Corinthians, infelizmente acontece muita polêmica fora do futebol, o extracampo, que às vezes acaba atrapalhando também a própria equipe. O Memphis Depay pode tomar essa decisão, sim, tá? Pode tomar essa decisão, sim, de renovar com o Corinthians e renegociar, sim, o seu contrato. Isso pode ter certeza que o Memphis Depay pode acabar fazendo isso. Por quê? Porque ele se identificou muito com o clube, com o Corinthians. Está disposto, inclusive, a fazer jogadas de marketing para poder ajudar a trazer dinheiro para o Corinthians poder sair dessa situação, dessa dívida ridícula que nós temos aqui, ó, 2,5 bilhões, que é a dívida que o Corinthians aí está devendo, né, nas suas receitas. Então, assim, explicando aquele vídeo, se você prestar atenção nele, em nenhum momento foi feita uma afirmação nele, porém existe sim essa possibilidade, por que não, do Memphis Depay renovar o seu contrato e até melhorar aí esse contrato com o Corinthians. Por que não? Não se diz muitas vezes isso, não se revela muitas vezes isso, né? Então a gente tem que ficar atento, porque isso aí ainda vai virar uma novela, mais uma, né, no Corinthians. Tem agora esse jogo contra o Palmeiras, esse derby, e esse derby será fundamental, cara, será fundamental aí pro Corinthians, pro Memphis Depay. Eu acho que se o Memphis Depay, cara,
jogar como ele joga. A gente sabe que ele joga muita bola, né, cara? A gente sabe que o Memphis joga muita bola, né? Não tem tido jogos bons ultimamente. A gente tem visto aí alguns jogos muito ruins aí do Memphis. Mas, cara, não dá pra duvidar do Memphis Depay, porque ele é um cara diferenciado, ele é um craque de bola, né? Ele pode pegar a bola e fazer um gol de longe, como ele já fez, de falta, e gols dentro da área. Dentro da área ele é letal, ele dá assistência. É um jogador muito importante pro Corinthians, então não dá pra ficar agora perseguindo um craque do Corinthians desse. E se ele brilhar contra o Palmeiras e classificar o Corinthians aí para as quartas de finais, e se ele conseguir o título da Copa do Brasil, sendo protagonista aí dessa Copa do Brasil, pode acontecer? Lógico que pode acontecer. E aí, Corinthians renova com ele ou não? Deixa seu comentário aqui, a sua opinião. Você confia e acredita que ainda o Memphis Depay vai conseguir mudar essa chave, virar essa chave dessas críticas aí? O Neto aqui, postou aqui, ó. Tá vendo aqui, galera? Ó, tem uma foto no Instagram aqui do Memphis. O Neto botou palmas e craque. E depois começou a criticar o Memphis Depay. E a gente viu essa novela também de Memphis Depay contra o craque Neto, né? Então coloque aqui a sua opinião, o seu comentário. Coloque aqui a sua opinião. Memphis vai fazer diferença nesse derby e nessa Copa do Brasil? Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que Memphis vai dar a volta por cima, vai calar a boca dos críticos, e ainda vai rever esse contrato aí. Tu vai ver. Pode crer que isso vai acabar acontecendo. Deixe a sua opinião, seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Se você é inscrito e achou que aquilo era fake news, eu tô aqui esclarecendo a você, meu amigo. Não é fake news aquilo lá, não. Não é fake news. O presidente veio, falou que não tem nenhuma negociação nesse sentido, mas aquela notícia não é fake news, não. Se você pesquisar, muitas outras pessoas aí falaram, fontes e tudo mais foi dito. E o Corinthians, eu acho que Memphis e Corinthians ainda é um relacionamento que vai durar um pouco mais, cara. Você pode ter certeza disso. Eu acredito no futebol desse holandês aí. Eu acredito que Memphis Depay vai brilhar contra o Palmeiras e vai se tornar aí um grande jogador aí nessa Copa do Brasil. Eu acredito. Muita gente não acredita, mas eu acredito. E a mídia sempre, querendo perseguir jogadores do Corinthians, o time do Corinthians, querendo distorcer tudo, né? Deixa a sua opinião aqui, o seu comentário sobre isso. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho, dá um joinha e até o próximo vídeo, fiel torcedor. Vai, Corinthians!